Vamos então iniciar o nosso estudo sobre o Yalama Tzilut, que é o mundo da emanação divina. Esse mundo da emanação divina é bastante interessante, que ele vem nos trazer uma revelação que a gente chama revelação mor, ou a revelação mais elevada sobre as questões que a gente tem aqui embaixo em Malhut, na Terra, de dilemas, problemas, intrigas, conflitos, a polaridade, ou melhor, a dualidade, ou seja, o contraste, aquilo que a gente chama de bem e mal, que no fundo são as questões da síntese, antítese, da tese, que a gente falou ao contrário propositalmente, porque no fundo, quando a gente se opõe a algo, a gente está apenas num determinado ponto dessas dimensões sefiróticas que a gente vê ao lado aqui da árvore da vida. A Kabbalah da emanação, ou melhor, o Olam Atzilut, o mundo da emanação divina, ele está isento de qualquer contraste. Não existe, é puro amor, é pura sabedoria, é pura compreensão, é única expressão. A gente não tem noção da luz, não tem sombra e luz, não tem bem e mal, não tem certo e errado, não tem isso ou aquilo, não tem o binário, mas também não tem a graduação na segunda linguagem matemática, a variável booleana da graduação, muito pelo contrário, apenas não existe uma descrição melhor do que esse estado de ser contínuo. Se a gente dissesse que era progressivo, não seria algo da emanação divina. Se a gente disser que é regressivo, também. Como não há espaço-tempo, não há como a gente definir, não há como a gente classificar. A gente só pode apontar ou sinalizar que esse mundo são as três sefirot lá em cima, as três bolinhas da árvore da vida, nessa imagem gráfica à direita que a gente está apresentando. A gente botou uma imagem ilustrativa, né, da palavra Atzilut, do hebraico, logo em cima em rosa, que quer dizer emanação, e a gente tem o Aleph, o Tzadik, o Yud, o Lamet, o Vav e o Tav. Alguns escrevem sem o Yud, mas aqui tem o código que está dentro do grande código que a gente acabou de falar, do conceito maior de que quando chegamos nesse mundo da emanação, que aí já estamos no estado de pura luz, a gente não tem nenhum corpo mais astral na linguagem ocultista, espiritualista. É muito importante porque a maioria das nossas escolas aqui na Terra, ocultistas, espiritualistas, desde os primórdios da sabedoria, vamos dizer assim, humana, até o atual presente, vamos dizer assim, conhecimento universalizado já, a gente vê as brigas, as intrigas, as guerras, e também espiritualmente falando. E a gente tem, claro, na Kabbalah as forças, as contraforças, as contrapartes, os estados negativos, inferiores e a própria árvore da morte. No entanto, o Lama Tzilut não tem contraparte. Muito importante a gente fazer essa consideração e explanação. Não existe uma força contrária à divindade, que a gente chama de divindade, que no fundo está ligada ao Uno, que está acima de todas as coisas. E por outro lado, os raios desse Uno estão nas Sefirot, que é a própria Or Ein Sof, que é a luz divina que vai se desdobrando em cada Sefirá, que já abordamos isso em outro momento. É um código que está aqui escrito, e a gente vai fazer uma pequena explicação sintética, que a letra inicial da direita para a esquerda, olhando na palavra Atzilut, começa com a letra Aleph, e a última é o Tav. Aleph, Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então a gente tem na interpretação e percepção e identificação gemátrica da Kabbalah o início e fim de tudo. E também é a própria a própria árvore da vida através das conexões entre as Sefirot. Porque Aleph, as letras hebraicas estão distribuídas de Aleph a Tav. A gente vê aqui ao lado, né, na imagem da árvore, escrita em preto e o fundo branco.
e as letras hebraicas nas barras verticais, horizontais e diagonais, o alfabeto hebraico, as letras hebraicas. Agora, dentro da palavra Atzilut, que quer dizer emanação, a gente tem interessante a palavra, né, que é sombra, que na verdade a interpretação não é a sombra como a gente tem nas escolas, por exemplo, da psicologia, a sombra psíquica, ou junguiana, por exemplo, né, as questões das dificuldades e limitações. Não, aqui a sombra do Altíssimo, quando a gente vê em Teilim, nos Salmos, né, a sombra do Altíssimo é quando a gente já alcançou esse nível da emanação, só que a gente mesmo na interpretação, vamos dizer assim, dual ou terrena, a gente ilumina essa sombra. Ou seja, porque na linguagem cabalista, essa sombra, a sombra do Altíssimo é quando a gente já ativa as características ou atributos divinos. E não por acaso a gente tem a letra Yud, que vale 10, que é exatamente a alusão às 10 sefirot. Então a gente tem a letra inicial ao fim, que são os domínios espirituais, são todas as conexões entre as sefirot, mais as 10 sefirot, que vai dar a própria árvore da vida. E o que é o Vav da conexão, que é a última letra na interpretação dessa própria palavra da emanação, é o conector. Então, para a gente subir na árvore da vida e chegar ao mundo de Atzilut, claro que são uma série de superações, de discernimento, compreensão, bondade limitada, disciplina, equilíbrio, harmonia, paz verdadeira, o equilíbrio psicoemotivo em todos os aspectos, sexual, os triunfos sobre os obstáculos, a glorificação aqui embaixo das questões da espiritualidade, da divindade e do próprio governo das emoções, dos instintos, o domínio sobre os instintos principalmente. Isso tudo são características divinas ou de atributos divinos que vão nos fazer superar, nos transcender e nos elevar na árvore da vida para chegar ao mundo da Atzilut, que é da emanação. É um processo, cada qual tem seu tempo, seu espaço. Existe a reencarnação também por isso, que é a volta na dimensão material de Malhut, mas a gente pode e deve e vai continuando, evoluindo em cada sefirá, em cada dimensão. É um processo assim com todos, mesmo que a gente esteja ainda na árvore da morte, que não é a morte física, né? Mas na invertida na inversão das características, dos atributos divinos que a gente já vem apresentando. Então fica aqui, vamos dizer assim, a Cabalá da emanação, que a todos nós espera. E mais cedo ou mais tarde a gente será realmente feliz, porque sem sombra de dúvida, a gente viver num mundo que não é dual mais, que é a unidade, não tem nem palavras, a gente não saberia nem, como a gente falou, definir. Porque não há doença, não há miséria, não há dor, além de sofrimento, não há dor alguma. Os processos, se tivermos, né, de nascimento, e não haverá morte como a gente entende, é um outro processo, né? E claro que no mundo da emanação não é algo estático, muito pelo contrário, é dinâmico. Mas a gente não tem palavras. Como é que a gente pode ensinar numa alusão, numa simbologia, que uma pessoa que nunca viu o que é a luz, no caso um cego de nascença, e nem se faz a projeção da consciência, não tem muita identificação dessas questões das cores, porque muitos podem vir a ter sim no campo astral, para fazer um entendimento do que é a luz. É a mesma coisa do que a gente é um cego desse nível espiritual, né? Claro que a gente vai despertando, vai se iluminando e vai diminuindo a cegueira, a surdez, a mudez na metáfora dessa questão da elevação espiritual. Gostaríamos de dizer que isso não esgota, é um conhecimento muito mais complexo mesmo e profundo, mas complexo não de difícil, complexo porque exige e contém uma série de parâmetros e de variáveis que aqui agora não daria para a gente nem muito menos sintetizar. É algo infindável, inalcançável e também inexpressível, porque não há palavras para expressar o que é essa infinita luz, esse campo infinito, essas dimensões superiores que a gente já vem também trabalhando e apresentando nesse sentido. A gente deve objetivar isso, o alvo é esse,
os nossos sonhos, nossos projetos de vida devem estar concatenados com isso. Essa é a verdadeira missão de cada um de nós. O sentido da vida está ligado a isso, rumo a essa consciência mais sublime, a consciência superior, a consciência divina.